Afinal, o que é o orçamento de obras em BIM? Se você não sabe, fica aqui comigo. Inclusive, se esse é um assunto que te interessa, já ativa aqui as notificações, começa a seguir o nosso canal, que a gente vai ter muito conteúdo para compartilhar com vocês sobre esse assunto, orçamento em BIM. Então, afinal, o que é o orçamento em BIM? Então, a gente sabe que nós temos aí as modelagens, né, que tem ali, no caso, um modelo, uma construção virtual, e isso é o nível 3D, onde a gente tem, né, largura, profundidade e altura. Só que aí a gente entra num outro nível de dimensão, que é o BIM 5D. Então, o orçamento em BIM é o BIM 5D, e nada mais é do que os custos atrelados nas modelagens. Então, quando a gente fala orçamento em BIM, a gente quer dizer que a gente está utilizando a metodologia BIM para fazer toda a parte de orçamentação, toda a parte do orçamento em si, extraindo os quantitativos e então aí aplicando os custos. E aí vocês podem pensar assim, Marielle, mas então o orçamento em BIM é somente extrair os quantitativos que a gente tem na modelagem? Então, na verdade, não. Vamos aprofundar um pouquinho aqui mais. Quando a gente fala em BIM 5D, a gente fala com uma nova dimensão. Claro, você pode ter os modelos, você pode utilizar esses modelos, tem ferramentas e softwares que você consegue fazer a leitura, né, para fazer a extração desses quantitativos, mas quando a gente fala realmente de BIM 5D, o verdadeiro intuito do BIM 5D é que o custo acompanhe a evolução das modelagens também. Então, desde o início na arquitetura, a gente tem modelagens que são mais paramétricas, que não tem um nível de detalhamento tão sofisticado ainda, né? Não tem um grande nível de detalhamento, mas que você pode estar aí já atrelando os custos a esses elementos. Então, qual que é o verdadeiro intuito do BIM 5D, né, do orçamento em BIM? É você ter o orçamento atrelado à modelagem enquanto ela vai evoluindo os níveis, as fases, vai refinando esse nível de desenvolvimento. Então, o BIM 5D, claro, a gente também atrela nesses custos ao modelo, mas não é somente isso, é também você fazer o acompanhamento desses custos durante a evolução dos projetos, tá? E para facilitar isso, trazer esse assunto que é um tanto novo no mercado e até o momento está crescendo muito, mas muitas pessoas têm dúvidas. Eu vou colocar um videozinho aqui para vocês como que funciona um orçamento em BIM. Então, qual que é a chave do negócio do orçamento em BIM? É você ter a rastreabilidade dos custos. É você identificar, por exemplo, da onde que está vindo determinado custo. Ele está atrelado a qual quantitativo, a qual elemento, a qual fase de obra. Então, tudo isso de forma visual e em colaboração. Então, o BIM, para quem não sabe, é uma metodologia em colaboração. Então, a gente tem todos os projetos, por exemplo, em modelagem, às vezes não tem todos, né? Depende aqui do nível de cada empresa, como que está aí a adequação, né? Em trazer o BIM para dentro dos projetos, mas a gente consegue ter essa rastreabilidade. Então, quando a gente tem a rastreabilidade dos custos atrelados ao modelo, a gente tem o BIM 5D. Então, nos dá aí o poder de ter essa rastreabilidade dos custos e, com certeza, também aumentar, agregar muito valor nessa etapa de orçamentação sendo dessa maneira. Por quê? Porque você já consegue ter a visão realmente de onde os custos estão indo, né, no projeto. Então vamos supor aqui que você ainda está no começo, você não tem ali às vezes todos os projetos, mas você consegue fazer algumas estimativas em cima, né, até mesmo da parte dos detalhamentos. Então tudo isso a gente vai trabalhando. Então o custo, ele vai sendo envolvido já no início do projeto e não somente
quando você já finalizou os projetos, já está na versão executiva e aí você faz o orçamento. O orçamento em BIM, você tem esse poder de antecipar esses custos e fazer o acompanhamento dos custos juntamente aí com o acompanhamento, né, a evolução do desenvolvimento dos projetos. Mas é que eu preciso trazer um alerta aqui para vocês. Qual que é o alerta? Não quer dizer que, se você receber um modelo, ele está 100% perfeito para você estar utilizando. O que eu quero dizer com isso? Muitos escritórios, por exemplo, acabam extraindo informações da metodologia BIM, né, por exemplo, de um modelo aqui. E aí o que acontece é que as informações não batem. Então, quando é feita a modelagem, também precisa se validar se realmente está modelado o que você precisa naquele determinado momento, daquele nível de detalhamento que você está no projeto. Então, neste caso aqui, você precisa ter muito bem alinhado com quem está modelando, com o projetista, com o arquiteto, né, com o engenheiro que está nessa função, para que ele traga as informações que você precisa para contabilizar no orçamento. Isso é muito importante. E isso nada mais é do que o I do BIM, que é o requisito de informações. Então você precisa ter muito bem alinhado essas informações de como ela deve vir, a parte de descrição, e você verificar o quantitativo ali, pega uma amostragem, verifica se está certo, porque isso é muito importante. Porque a gente acaba ouvindo, né, do mercado, às vezes, mas o BIM não funciona, o orçamento em BIM, os quantitativos não saem da maneira que era para ser, não bate com a obra. E realmente não vai bater se não tiver um alinhamento de escopo no início. Então, quando extrai a parte de quantitativo de um modelo, ele realmente precisa ser analisado, porque o orçamento nada mais é do que o quantitativo vezes um preço, certo? Então, essa parte do quantitativo, ela precisa ser validada. E às vezes o pessoal acaba falando dessa maneira porque quando fez a contratação do modelo, na verdade, não estava um escopo de um nível de detalhamento mais alto, assim como a gente precisa muitas vezes num orçamento já a nível executivo. Então, a gente precisa ter muito bem alinhado esse escopo para não ter essa famosa crítica do mercado, às vezes, por não conhecer realmente toda a metodologia, todos os níveis, os processos, enfim, que tem por trás disso para que você possa, então, utilizar esses dados para fins de orçamento. E isso, gente, é o que acaba nos trazendo para nós, engenheiros de custos. Isso é muito bom, porque toda aquela parte operacional que a gente teria para fazer os levantamentos, a gente alinha esses requisitos de informações para que já venham de tal forma do modelo, para que a gente extraia essas informações de uma maneira muito mais rápida, de forma visual e que a gente contemple no orçamento. E claro que não é só bom somente isso, né? Tem muitos benefícios, mas também o lado bom é que você consegue, através da evolução dos projetos, você também consegue ir adequando ali a parte do orçamento. Então, se você atualiza uma modelagem, você já consegue também atualizar o orçamento. Então, não precisa, por exemplo, voltar lá no orçamento, vamos supor aqui no orçamento tradicional, fazer um levantamento novamente do que realmente foi modificado, porque através do modelo, essas informações já vai estar em suas mãos. Então, isso, gente, é o orçamento em BIM. Então, quis trazer aqui um pouquinho a explicação para vocês. Trouxe aí o videozinho também para vocês se atentarem, visualizarem o que é essa metodologia, né, o BIM 5D. E claro, se você quer ficar por dentro desse assunto, ativa as notificações aí e segue a nossa página que vai vir muito conteúdo pela frente.